Que bom que chegamos ao final de um ano e aqui nós podemos comemorar, quando vamos debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem orçamento melhor para o país. As projeções que os economistas faziam do ano passado, vendo o desastre que era o governo Bolsonaro, projetaram um crescimento econômico de 0,9%, menos de 1%, presidente. E nós podemos chegar ao final do ano e dizer que não vai ser menos de 1%, vai ser mais de 3% o crescimento da economia. Mais do que isso, a expectativa do povo brasileiro nas melhoras, elas estão acontecendo. E esse Congresso colaborou com isso. Nós votamos aqui a PEC da transição, porque não teria recursos para os ministérios, para os programas sociais, que o governo do presidente Lula retomou em todos eles, para ter o Minha Casa Minha Vida, o reajuste do salário acima da inflação, repasse para os nossos estudantes, manter as universidades em pé, ter um plano safra para a agricultura poder se desenvolver. Tudo isso aconteceu graças à PEC da transição, porque nós votamos aqui, porque não havia dinheiro designado para o orçamento deste ano para essas áreas, e o Lula, já com o resultado, articulou essa PEC da transição. Também votamos aqui projetos do governo do presidente Lula, do ministro Haddad, que é a taxação sobre os fundos exclusivos que poucos ricos nesse país têm e que não pagavam, as offshores. Nós votamos vários projetos, mas com certeza esta casa pode colaborar mais ainda para o bem do nosso país, que se reafirmou em nível internacional, que retomou os seus programas, que fez a economia crescer, que fez a inflação baixar, os juros baixaram, graças à luta contra a decisão bolsonarista do Banco Central de manter o juro alto. O Lula foi lá, deve baixar o juro, devia baixar mais ainda. O emprego passou a se constituir empregos formais novamente, mas quando se fala a lei de diretrizes orçamentárias, nós não podemos engessar uma peça onde, no regime presidencialista, é o executivo que administra as finanças, não é o parlamento. E lá no tempo do Temer tinha uns 14, 15 bilhões de emendas, agora nós estamos em 37 bilhões de emendas para os parlamentares. Isso é demais, não devia ter nenhuma, no meu entender, mas se elas existem, não deviam ser tantas, e nem impositivas do jeito que são, porque ao fragmentar o repasse para os municípios, nós estamos diminuindo os programas estruturantes que o país precisa novamente para desenvolver suas atividades. Eu ouço muito a oposição aqui falar que a invasão de poderes do judiciário sobre o parlamento, e eu quero perguntar, será que aqui não existe uma invasão do parlamento sobre o executivo? É disso que se trata. Então nós queremos sim fazer o debate para que não tenhamos nem essa quantia e nem a impositividade. E muito menos ainda, datas para pagar. Então em julho, se tu tem faltando dinheiro no hospital, se tu tem faltando dinheiro de uma creche, se tu está faltando dinheiro para o agricultor, isso nada importa. Importa que em julho seja pago a emenda do parlamentar. Mas não é assim que funciona. Então esse debate transparente com a sociedade que nós precisamos fazer. E esse é o debate, e por isso nós estamos aqui para dizer que no momento em que o país está melhorando, que passa a ter recursos, que nós votamos projetos importantes, nós não podemos agora criar uma ideia de travar a ideia de um crescimento de uma política que está dando certo. Como está dando certo a política de gastar com programas sociais? Porque o conceito fiscalista, que era na emenda constitucional 95, que era o teto de gastos, era não se pode gastar com o povo. Porque quando falam em regime fiscal, é não gastar com o povo, para sobrar para rentista. O que nós estamos dizendo, vamos gastar com o povo, com programas que fazem a economia crescer, que fazem gerar emprego, que fazem a reindustrialização do país. E esse é o grande debate que nós precisamos fazer. Então eu destacaria a demasia das emendas, a impositividade, o calendário e o discurso fiscalista que não faz com que se coloque recursos para o bem da nação brasileira, que é isso que nós queremos. Obrigado, presidente.